O acidente foi registrado no final da tarde de ontem, segunda-feira, dia 13, em uma das mais movimentadas avenidas de Caicó, a Coronel Martiniano. Deixou várias pessoas feridas e o trânsito parado por algumas horas. De acordo com informações chegadas à nossa reportagem, o acidente envolveu 3 carros e 3 motos e teria sido supostamente causado pelo condutor de uma caminhoneta SW4, dirigida pelo funcionário público aposentado César Mainar. Populares dão conta de que ele estaria aparentemente com sintomas de embriaguez e perdeu o controle ao ter ultrapassado um carro pela direita, vindo a colidir com outro carro e provocando a colisão dos demais veículos envolvidos no acidente. Enquanto os outros carros permaneceram em cima da pista, o carro do César Mainar acabou caindo com os pneus para cima da calçada de uma casa que fica na lateral da avenida. As vítimas foram retiradas do local e levadas para o hospital pelas equipes do Serviço Móvel de Urgência com apoio dos bombeiros, com a exceção, de acordo com informações do César Mainar, que teria sido levado do local por familiares e amigos. A Polícia de Trânsito também foi acionada e precisou bloquear a passagem de veículos pelo local até que todo o procedimento fosse concluído. Eu tenho uma entrevista aqui que o Rosivan Amaral fez com o Cabo Maécio, da Polícia de Trânsito. Ele fala sobre esse acidente ontem aqui na cidade de Caicó. Vamos assistir e ouvir. Exatamente. Os acidentes estão acontecendo aí, a gente, em todo o setor praticamente, né? Muitos acidentes. E a gente visualiza que a questão do que está acontecendo realmente é por parte de imprudência, né? De condutores que não obedecem à legislação de trânsito e terminam sem ouvir esse acidente. Infelizmente, mais um grave aqui nesse local, né? Com pessoas feridas. Graças a Deus, nenhuma vítima fatal, né? Mas que realmente o acidente é grave, né? De grandes proporções. Tem praticamente 5 veículos envolvidos na situação, né? Não posso passar mais dados e informações porque acabei de chegar que está numa operação, inclusive, na rodovia estadual, né? Fazendo uma operação blitz de fiscalização e estou aqui no local ainda colhendo dados e informações desenvolvidos. Foram 3 carros e 3 motos, pelo menos, envolvidos na cena? A princípio, sim, né? Pelo andar da carruagem, o que a gente pode visualizar aqui no local, sim, né? Mas a gente ainda está colhendo dados e informações, como eu falei. E a princípio, o senhor pode relatar, houve um carro que causou esse acidente em alta velocidade e acabou colidindo com os demais? Não, ainda não tem esse tipo de informação, né? A gente estava na operação, como eu disse, chegou há pouco, estamos colhendo dados e informações aqui, ainda vamos ouvir, né, os condutores que estão aqui no local, né? Porque tem 2 que inclusive já foram convidados a fazer o teste de alcoolemia através de quilômetros, se dispuseram de livre e espontânea vontade, fizeram o teste, deu negativo para a influência de álcool, né? E os demais, como eu disse, se encontram no Hospital Regional do Cedó. Nós, quando colhemos todos os dados de informações aqui no local, vamos lá para convidar também eles a fazer o procedimento, né? E diante da situação a gente vai averiguando e confirmando as versões deles para ver o que realmente aconteceu nesse local aqui. O senhor já disse que vai averiguar, mas há uma informação circulando aqui que o condutor do veículo que causou possivelmente o acidente teria sido levado pela própria família do local? Isso aí é comentário, né, de pessoas que estão aqui no local, né? Como eu disse, a gente chegou há pouco, não podemos afirmar nada com relação a isso aí, a não ser esses comentários aí que pessoas da família desse condutor desse veículo levaram ele para o hospital devido ao estado que ele estava de saúde aqui no local, né? Ferido, lesionado e tal, e levaram ele para lá. Qual o procedimento é feito se ele não estiver no hospital? Vamos, como já tem pessoas aqui que sabem quem é, né? Inclusive a equipe já sabe quem é, vamos até a residência dele, no endereço dele, para tentar manter um contato com ele, para saber, porque ele é um dos envolvidos. Se a gente não conseguir localizar esse condutor no hospital, com certeza a gente vai procurar localizar através do endereço de cada um. E vamos lá na residência dele, lá, sim, né? Porque estão envolvidos, serão convidados a fazer o teste de alcoolemia, como todo condutor de veículo é convidado. Ninguém é obrigado a fazer perante a legislação. Encontrar bebida alcoólica no interior do veículo? Não sei dizer ainda, porque não averigou o interior dos veículos ainda, né? Eu estou colhendo dados e informações, como eu disse, acabei de chegar. Tá aí, nós ouvimos o subtenente Maécio, pelo amor de Deus, baixei a patente aí do subtenente, né? Cabo há vários anos que o Maécio era cabo, né? Hoje ele é subtenente, né? Então um abraço para ele aí, né? E pedir até desculpa aqui, porque eu acabei baixando a patente aqui do cabo do Maécio, que é subtenente, não cabo, né? Ouvimos aí o subtenente Maécio, ele que deu alguns esclarecimentos com relação ao trabalho aí da Polícia de Trânsito no local do acidente. Olha, é impressionante o quanto nos últimos dias, pegando aqui um pouco da fala aí do subtenente Maécio, né? E semanas têm se registrados vários acidentes de trânsito na cidade de Caicó, alguns deles lamentavelmente com vítimas fatais, né? É preciso que todos esses acidentes e principalmente suas causas sejam esclarecidas.
foram provocados por fatalidades ou por imprudência no volante, né? É muito perigoso normatizar acidentes de trânsito. É verdade que ninguém sai de casa com o pensamento de que hoje vou matar alguém no trânsito. Mas dependendo dos seus fatores comportamentais ou até emocionais, o condutor ele acaba assumindo o risco de provocar acidentes sinistros ou até tirar a vida do próximo. Quem assume o volante de um veículo sob efeito de álcool, ele está, no mínimo, colocando em risco a vida de muitas pessoas. Não quero aqui, com isso, afirmar que todos os recentes acidentes em Caicó foram praticados por pessoas sob efeito de álcool. Até porque essa responsabilidade não é nossa, e sim da investigação policial, né? E quem tiver culpa no cartório, que arque com ela, que assuma, que repare os danos causados. E a polícia tem muita coisa para esclarecer com relação aos últimos acidentes em Caicó, principalmente o de ontem, né? Até pela proporção que ele alcançou. Não se fala em outra coisa na região ontem à noite que não tenha sido sobre esse acidente provocado em plena Avenida Coronel Martiniano, aqui no centro da cidade de Caicó. Quem causou? Como ele foi provocado? O César estava dirigindo em alta velocidade numa via que não permitia, em hipótese alguma, dirigir acima do limite permitido? Ele estava sob efeito de álcool? Por que familiares e amigos não esperaram que ele fosse retirado do local pelo SAMU e eles mesmos providenciaram a sua retirada do local? São perguntas que se fazem desde ontem à noite, né? E repito, cabe à autoridade policial encontrar todas essas respostas, né? Outra coisa, os últimos acidentes registrados em Caicó deram sinais claros de que a polícia de trânsito precisa urgentemente, repito, urgentemente, intensificar as fiscalizações na área urbana de Caicó. E não tem que se preocupar se vai provocar antipatia em alguns segmentos da sociedade, não. Principalmente nos políticos, né? O trabalho de fiscalização não sai de graça. Quem paga por ele somos nós, contribuintes. E pode ter certeza de uma coisa, que é uma minoria os que não defendem uma fiscalização mais rigorosa no trânsito de qualquer cidade. Existe hoje um convênio de quase R$1 milhão do município com a Polícia Militar, inclusive com fatura já paga, né? Repito, com fatura já paga. Quantos policiais são empregados diariamente no trânsito de Caicó? Se é pouco, aumenta, né? Quantas blitz são realizadas diariamente em quais locais? Zona Leste de Caicó, por exemplo, tem uma movimentação de veículos monstruosa, principalmente nos horários que as pessoas estão indo para as escolas e o comércio e retornando dos seus trabalhos. Já se justifica uma atenção maior da polícia de trânsito nesse local, né? O município precisa urgentemente melhorar. Já tem feito aos poucos, mas precisa melhorar mais ainda a sinalização das vias com, quem sabe, seria até utópico, mas lombadas eletrônicas, pardais, faixas de pedestres, determinar mão em contramão em setores críticos. Não tem que ter medo de se alguém vai gostar ou vai deixar de gostar, não. Tem que fazer, tem que agir, porque estamos perdendo vidas, sequelando pessoas com tantos acidentes provocados em uma cidade que tem convênio parcialmente pago entre município e polícia de trânsito, Secretaria de Transporte já criada, mas até agora, infelizmente, não efetivada, dentre outras questões que só podem melhorar o trânsito aqui no município de Caicó. E claro, antes de qualquer coisa, a responsabilidade de quem dirige no trânsito de Caicó, né? Vamos esperar que a polícia possa investigar, possa apurar todas as consequências e circunstâncias desse acidente de ontem. Tem muitas informações aí circulando em redes sociais, e é preciso que a polícia possa realmente investigar essas questões. Eu estou aqui nos estúdios com o advogado Ariolan Fernandes, ele que defende um dos envolvidos, né, nesse acidente de ontem aqui em Caicó. Ele vai explicar para a gente quem é o seu cliente e falar mais sobre esse caso. Ariolan, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, que está aqui presente, bom dia aos ouvintes e telespectadores da 95 e os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Você defende, no caso, quem? No caso, eu represento o César Mainart, que é apontado como tendo sido, entre aspas, o causador do acidente que você fez menção aí, como é sabido por todos que não estavam
alheios aos fatos acontecendo na cidade, foi amplamente divulgado nas redes sociais, nos blogs, nos veículos de comunicação de uma forma geral, nas rádios, entre outros. O César hoje ele é apontado como que causou o acidente de ontem. Ele realmente causou o acidente? Na verdade, ele é apontado, vamos dizer assim, no tribunal da rua. É o que eu costumo dizer. As pessoas dizem que ele causou o acidente. O que nós temos são informações ainda, é uma questão muito incipiente, são informações um pouco desencontradas, mas que dão conta de que ele teria albarroado o primeiro veículo, que havia acabado de reduzir a velocidade, porque, segundo consta, um veículo ia fazer a conversão à esquerda e por isso diminuiu a velocidade. Nisso, ele que vinha no mesmo sentido de direção de todos os veículos envolvidos, terminou colidindo com a traseira do primeiro veículo, que aí causou o efeito dominó. O César, ele estava sob efeito de álcool? Houve também, como disse, o Tribunal da Rua apontou que ele estivesse sob efeito de álcool. O que nós temos é que não há sequer um laudo de constatação que aponte isso, e que, já respondendo aí à sua pergunta, porque em regra se presume de que alguém que se envolve em um acidente e deixa o local por alguma maneira, é porque poderia estar com algo ilícito, ou está embriagado, veículo adulterado ou algo do tipo. Mas é necessário trazer uma informação importantíssima. Foram um sem número de pessoas envolvidas, e aí você tem naquele local, além da chegada de inúmeros curiosos, mas aí quando eu digo inúmeros, é inúmeros mesmo, porque o que se via, não sei, Marcos, e se você passou lá no local, se você percebeu a quantidade de pessoas que existiam lá no local. E além de tudo, começa a chegar parentes e amigos das pessoas ali envolvidas, alguns que tiveram algum ferimento e de uma forma ou outra que tiveram algum dano material. Então não se sabe qual será a atitude dessas pessoas que chegam naquele local. E aí faça a seguinte ressalva e esclarecimento. Logo após esse acidente, a 100 metros do local, houve um outro acidente envolvendo desta feita um veículo, um carro, um automóvel e uma moto, em que o condutor da moto, que inclusive depois foi representado por mim ontem ainda na delegacia, eu acompanhei na delegacia, mas após um acidente inicial, o condutor da moto, no veículo ia uma mulher, uma jovem, e o condutor da moto golpeou o veículo, chegando a quebrar o para-brisa por várias vezes, tentando ali, segundo ele, fazê-la parar, segundo ela, tentando agredi-la. Então isso mostra que os ânimos, invariavelmente, após a ocorrência de um acidente de trânsito, embora que só hajam danos materiais, mas os ânimos estão exaltados. Não é prudente que aquele que ali se envolveu e que supostamente seria o causador daquele acidente permaneça no local, porque precisa, antes de tudo, preservar a sua vida e preservar a sua integridade física. Mas voltando à pergunta... Não quero dizer com isso, Sim. Eu quero fazer uma ressalva. Conheço inclusive uma das envolvidas no acidente. Não quero dizer com isso que essas pessoas iriam fazer isso, mas como eu disse, só para deixar claro, começa a chegar ao local, começam a chegar curiosos, amigos e familiares de todos os envolvidos. E aí você não sabe qual será a reação dessas pessoas. Mas para não deixar o ouvinte sem resposta, pelo que você já deve ter conversado com o seu cliente ou com familiares, o César estava embriagado? A defesa sustenta que ele não estava sob efeito de álcool. Mas sustenta em que, baseado em quê? Porque não há provas técnicas, há uma negativa por parte dele, não há nenhum tipo de prova técnica que comprove que tal ocorreu. Você concorda que o fato de familiares ter retirado ele do local prejudicou, por exemplo, essa prova técnica? Não, eu acredito que ele ter sido retirado do local, primeiramente para buscar auxílio médico e também para buscar preservar sua integridade, foi a atitude mais correta a ser tomada naquele momento. E por que ele não teve o mesmo procedimento que as demais tiveram de, por exemplo, ser retirado do local pelo SAMU? Como eu disse, ele é apontado, Marcos, como possível causador. Então, qualquer atitude que fosse ali tomada não seria em relação aos demais, mas sim em relação a ele.
Então, como eu disse, para preservar a sua integridade, primeiramente, a sua vida e sua integridade, e também para buscar apoio médico, ele se feriu, então ele precisou ser levado do local. Porque não esperou o SAMU, não esperou o SAMU, aí são questões que no meu entender, com todo respeito, que são questões de só menos importância. A forma com que ele deixou o local, no meu entender, não faz nenhuma. Mas só para ficar bem claro aqui, no caso, assim, o César foi retirado do local, então, para garantir a integridade dele, ou porque ele estava realmente numa situação bem machucada e precisava ser socorrido imediatamente? Ele estava machucado, precisava de atendimento médico. Existiam ali alguns amigos que se dispuseram a fazer a sua condução até o hospital. Como não havia uma fratura exposta ou algo evidente que fizesse crer que seria estritamente necessário o transporte por via de um serviço de móvel de urgência, então ele foi levado em um veículo particular. Você sabe que, como você mesmo disse aí, de ontem para hoje, que não falta sua informação, eu disse e me disse, né? Procede de que a polícia não teria, por exemplo, localizado o César no hospital, né? E onde é que ele foi atendido, já que ele foi retirado do local para ser atendido? Ele buscou apoio médico, ele buscou auxílio médico. Aonde? Não necessariamente necessita, para você buscar um apoio médico, que você vá ao hospital regional. Então existe pronto atendimentos de particulares e existem médicos particulares. Você prefere não dizer então o local onde ele foi atendido? Não, eu entendo que não é importante para mim, enquanto representante dele, embora alguém ache que é importante, para mim não, e eu prefiro não. Então no hospital regional não foi? Ele foi até o hospital. Aparentemente não havia possibilidade de um atendimento imediato, e aí teria buscado um apoio mais especializado. E vou dizer, isso aconteceu comigo, certa feita, que fui até o hospital. Quando cheguei lá, estava com uma pressão muito elevada, e quando cheguei lá, um número enorme de pessoas na frente, e eu fui buscar um médico particular. Isso eram 7 horas da noite de um domingo. Qual foi a versão que ele apresentou a você? Ele disse por que causou o que causou o acidente? Os veículos que estavam na frente reduziram abruptamente a velocidade. Porque, como eu disse, um dos veículos iria fazer uma conversão à esquerda. E aí, devido à redução, por vamos dizer assim, um segundo de desatenção, provavelmente, houve o acidente. Ele falou se estaria em alta velocidade? Ele falou que estava em velocidade compatível com a via. Mas chegou a relatar que velocidade era essa, não? Velocidade compatível com o local em que ele... Mas ele chegou a dizer qual era a velocidade? Não, 80, ele me 100... disse que estava em velocidade compatível com a via. Sem entrar em detalhes, então. Sem entrar precisamente. E eu entendo que essa questão técnica, se ele foi mesmo o causador do acidente, com a eventual perícia, o boletim de ocorrência do trânsito, isso aí vai apontar com mais tecnicidade quem de fato causou e o porquê de ter havido esse acidente. É uma questão bem técnica e específica, que inclusive foge à minha alçada. Você vai apresentar o César à delegacia? Sim, ainda ontem, Marcos, eu fui à delegacia ontem à noite por volta. Como eu disse, eu acompanhei um acusado de participação lá num desentendimento que ocorreu após um acidente, como eu relatei agora há pouco, e a intenção seria já dada a possibilidade, e eu percebi que o ambiente na delegacia, podemos dizer assim, nunca é tão tranquilo, mas em relação a essa ocorrência estava um ambiente tranquilo, então já havia a intenção inclusive de apresentar ontem mesmo. Só que 21 horas e alguma coisa, algo que eu saí da delegacia, essa ocorrência ainda não havia chegado na delegacia. Então, como em regra, o suposto acusado deve ser o último a ser ouvido, não fazia sentido apresentar o César na delegacia antes sequer das vítimas serem ouvidas, antes sequer dos policiais envolvidos na ocorrência serem ouvidos. Porque há um delegado plantonista permanentemente na delegacia em Caicó, na regional, e havia a intenção de fazer essa apresentação ainda ontem. Só que aí, dada essa circunstância, que a ocorrência 21 horas, quando eu saí da delegacia 21 e alguma coisa, como eu disse, a ocorrência desse acidente ainda não havia chegado. A estratégia, no caso, é livrar o flagrante, então? Não, nós entendemos que não há flagrante. Por isso que eu disse, a intenção era apresentá-lo ainda ontem, poucas horas, 9 horas da noite, vamos dizer, 4 horas depois. E não foi feito isso justamente porque o procedimento ainda não havia chegado na delegacia.
É como se alguém chegasse aqui tentando responder a uma denúncia a você, uma denúncia que sequer foi feita. Olha, Marco, eu vim aqui responder essa denúncia e você vai perguntar que denúncia. Não, alguém vai vir fazer uma denúncia aí de mim e eu já estou vindo na frente responder. É ilógico. Pelo menos isso. Como o Marcos falou, que muitos são os comentários, né, que acontecem, que circulam. Inclusive, a maioria dos comentários que a gente tem recebido aqui, sendo bem honesto e sincero, a maioria dos comentários aqui são pessoas informando, não vai dar em nada, não vai dar em nada, é empresário, não vai dar em nada. O que é que pode acontecer numa situação como essa? E você concorda com esses comentários? Não vai dar em nada? Olha, o que é dar em alguma coisa para alguém? Sim, sim. Costumo dizer o seguinte, o Marcos já deve ter me visto comentar essa frase em um grupo de WhatsApp que a gente participa ativamente. Eu, pelo menos, mais ativamente que ele. As pessoas querem que se faça justiça. O fazer justiça, na maioria, na cabeça da maioria das pessoas, é prender. Essas mesmas pessoas não querem que se construa um presídio perto da residência dela, na cidade dela, no bairro dela. Ou seja, eu quero que se realize justiça. A justiça, para mim, é prender. E normalmente você pensa assim, prenda o acusado, embora ele nem seja culpado, mas eu quero que prenda. Mas quando prender, não prenda aqui perto da minha casa, porque eu não quero arcar com esse ônus. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que vai ser aberto um procedimento investigatório, como vão ser juntadas provas técnicas e periciais que vão apontar se houve o cometimento de algum crime, e aí com um inquérito que vai apontar se houve, na visão da autoridade policial, se houve o cometimento do crime, e aí ele será indiciado e irá responder ao procedimento. Qual crime apontado? Ao embriaguez ao volante, como muitos relatam, não existe provas suficientes que apontem isso, a não ser a rádio esquina. Pessoas que dizem, provavelmente ele estava embriagado, porque ele bebe, porque eu sei que ele toma cachaça. Isso aí é uma prova que, a nosso ver, não sustenta e não tem nenhum cabimento dentro do processo judicial sério. A questão da suposta omissão de socorro. Ele próprio buscou socorro para si. E já havia no local autoridade policial, havia terceiros já acionando a quem de direito para que fosse ao local prestar o socorro àquelas pessoas que estavam também machucadas. Nosso entender, não há omissão de socorro. E eu creio que se for provado que realmente, por exemplo, ele estava em velocidade incompatível com a via, que é aí que irá responder pela lesão culposa. Ariolan, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Quer sim, Marco, eu ia desde o início falar isso, para não parecer que eu estou desmerecendo, já sabe, né, o que eu vou dizer? Estava na ilha caminhando. Estava na ilha caminhando, então com os trajes que eu estava lá na ilha, vim direto para cá, porque a gente nasceu bonito, não foi rico, né? Tem que começar a trabalhar cedo. Então aí eu quero, por isso que eu estou com esse traje de caminhada e cara de cansado, porque eu estava na ilha de Santana. E de lá vim aqui atender seu chamado, porque eu não posso deixar de atender um chamado seu, de Geraldinho ou de quem. Cansaço físico, né? Da atividade física. Isso. E só para confirmar, no caso, você vai apresentar o SES ainda hoje? Buscar, como eu disse, a gente nasceu bonito, não foi rico, tem que trabalhar. Eu já tenho 4 audiências agora pela manhã no judiciário, e em um intervalo entre uma audiência e outra, buscarei a autoridade policial para já tentar encaixar e agendar uma apresentação nosso constituinte para o momento mais breve possível, desde que também, por óbvio, encaixe na agenda da autoridade policial. Só uma última informação que eu acabei esquecendo aqui, há uma outra informação que circula também de que latas de cerveja foram encontradas no local. Você confirma essa informação ou não? Não tenho conhecimento sobre isso, não tenho, realmente não. Ok, nós conversamos aqui com o advogado Ariolan Fernandes, ele que é o advogado do César Mainá, apontado como um dos causadores, aliás, com o principal causador, apontado como principal causador do acidente de ontem na Coronel Martiniano, aqui na cidade de Caicó. Prefeito aqui de Caicó, doutor Tadeu, está na escuta aqui do nosso programa, como sempre, né, todos os dias, e mandou para cá a seguinte informação: vamos adentrar o ano com lombadas eletrônicas, câmeras nos semáforos, e estamos iniciando o processo de licitação e finalizaremos ainda este ano. Que notícia boa, né? Tomara que realmente, acho que todo investimento no Trânsito de Caicó ele é bem-vindo. É bem-vindo aí, e repito, o município, polícia e trânsito não tem que estar preocupado com quem não gosta de fiscalização, não tem que fiscalizar. Tem que colocar realmente a polícia na rua, blitz,
nos locais que forem necessários, né? Que agrada, o que desagrada tem que fazer. Então aí o município está confirmando através do prefeito de que deve adentrar 2024 com lombadas eletrônicas e câmeras nos semáforos aqui em Caicó, né? E uma notícia em primeira mão é que o prefeito já escolheu aí quem vai assumir a recém-criada Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito aqui no município de Caicó. Melhor nome não poderia ser Luzinete Dantas, né? Que atualmente aí está à frente aí da Semutran. Então, realmente uma escolha muito boa, o nome técnico aí para assumir a Secretaria de Transportes aqui do município de Caicó, o nome da Luzinete Dantas, ela que é do Semutran, que vai aí ser elevada, né, a Secretária de Transporte aqui do município de Caicó. Seis horas 42 minutos, confirmando 6h42. Destacar o seguinte: as apostas para concorrer ao prêmio da Mega Sena da Virada podem ser feitas a partir desde ontem, segunda-feira, dia 13. Considerando o principal concurso das loterias caixas no ano, a Mega da Virada desse ano tem prêmio estimado em 550 milhões de reais, o maior valor da história, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Esse sorteio não acumula e para os outros concursos. Se ninguém acertar a faixa principal de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa